Prosseguindo com méritos no Talmud, nas citações talmúdicas, dizem os sábios no Tratado Eruvin 81b, Zachin la'adam shelo befanav, ve'en chavim la'adam shelo befanav. Pode-se beneficiar uma pessoa mesmo sem ela estar ciente, mesmo sem uma consulta ou autorização prévia. Se alguém quer depositar na conta do outro um presente, alguma coisa, em geral pode-se beneficiar uma pessoa, então pode-se atribuir méritos a alguém, mas não o contrário. Em Chavim Ladam não se pode assumir compromissos, ou não se pode fazer qualquer coisa que seja, se não prejudicial, mas seja talvez dolorosa ou complicada para o outro, não se pode assumir pelo outro, mas assumir algo meritório pelo outro ou para o outro, de forma que isso somente irá beneficiá-lo, é algo que podemos fazer. Ainda falando sobre méritos, nos diz o Talmud, Tratado Shabbat 151b, Yemot HaMashiach ein bahem lo zchut velo chová. Quando nós podemos acumular méritos, ou quando existe essa possibilidade de livre-arbítrio e escolha da nossa parte, e, portanto, fazendo a escolha certa, nós acumulamos méritos. Deus nos livre se a escolha é negativa, então o contrário dos méritos, isso apenas na nossa existência terrestre atual. Mas na era messiânica, depois da chegada da revelação de Mashiach, não haverá mais nem a possibilidade de acumular méritos, nem o contrário. Então todo o conceito do livre-arbítrio já não vai vigorar então, porque será o mundo do pagamento, da remuneração, e o mundo estará preenchido apenas de bem. Portanto, ninguém vai ter inclinação de fazer algo negativo que vai acarretar o contrário do mérito. Por outro lado, aquele que faz a coisa positiva, isso vai ser uma coisa tão óbvia que isso não vai ter mérito e merecimento. O mérito existe hoje em dia, quando nós temos livre-arbítrio, quando existem dois caminhos distintos, quando existe sedução da outra parte, quando existe a possibilidade de pecar, que isso levaria aquilo que é o contrário do mérito. E mesmo assim a pessoa se abstém, ou a pessoa opta por aquilo que é correto, aquilo que é bom e justo, então isso torna a pessoa meritória, torna a pessoa merecedora. Mas essa questão de mérito, ele diz, existe apenas, assim fala o Talmud, existe apenas aqui, nesse período da nossa existência, isso deixará de existir com a chegada de Mashiach. Essa questão do mérito se aplica em tudo, diz o Talmud no Tratado Yomá 72a, que até mesmo no estudo da Torá. O estudo da Torá por si só é uma coisa altamente meritória, mas na prática depende também quem estuda e como estuda. Porque Deus nos livre, uma pessoa pode querer estudar a Torá só para contestar o que está escrito lá, ou para demonstrar o contrário, ou o que for, com outro interesse, ou interesse negativo até. Por isso se fala, não basta apenas estudar a Torá. Zachá, se a pessoa tem merecimento, e a pessoa precisa ter um merecimento para isso, para perceber a divindade da Torá, a luminosidade da Torá, a grandeza da Torá, o quanto ela é divina, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é bonita, isso quem percebe é aquele que tem mérito. Se a pessoa tem mérito, nascet lo a Torá sam chaim, então a Torá se torna para ela, para essa pessoa, um elixir de vida, ou seja, algo que vai prolongar a sua vida, vai lhe dar longa vida. Deus nos livre, lo zachá, se a pessoa não tem mérito, não tem merecimento, estuda a Torá de forma desprezível, Nascet lo samavet. Deus nos livre, a mesma Torá pode se tornar para ela até um veneno que encurte a sua vida. Então, tudo depende de como a pessoa encara ou o quanto a pessoa é meritória e com que postura, com que atitude ela se volta ao estudo da Torá. E, finalmente, não que a gente tenha esgotado o assunto, mas nas citações selecionadas, no Talmud Brachot 7b,
se diz que Kol atole b'zchut atzmo, tolim lo b'zchut acherim. Alguém que apela a Deus, alguém que clama a Deus, que reza, que pede, mas ele pede em função dos seus méritos próprios e pessoais. Deus, afinal de contas, eu fiz isso de bom, eu produzi aquilo, eu cumpri essas mitzvot, eu mereço, então conceda a mim essa dádiva. Todo aquele que faz depender o seu pedido do seu mérito pessoal, então acabam fazendo ele depender do mérito alheio, do mérito dos outros. Quem é você? Ou será que você tem essa moral toda, está com essa corda toda? Não é? Por outro lado, assim como as pessoas elevadas, os tzadikim, que eles não se autoconsideram tão meritórios e merecedores de tudo. Pelo contrário, eles atribuem, fazem os seus pedidos, atribuindo ao mérito dos antepassados, dos patriarcas, dos profetas, aqueles que se vinculam ao mérito dos outros, no final das contas, eles têm considerado por Deus também o seu próprio mérito pessoal.